Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula de governança corporativa e vou começar hoje com alguns recados, né, importantes. Eu estou mudando a data da prova de vocês do próximo sábado, que seria dia 3, para o dia 10 de julho. Ok, gente? Eu tive essa semana mais alguns problemas com plataforma, pessoal. Isso atrasou muito a gravação dessa aula. Vocês perceberam que eu não consegui postar no sábado, né, como eu costumo fazer. E eu acho. E tem também um vídeo anterior que eu não tinha conseguido passar para o YouTube ainda. Acho que isso tudo atrapalha muito a calma de vocês para poder se prepararem para a prova, né? Então eu já tenho um cronograma atualizado, vou colocar no grupo, vou colocar no sistema, né? A nossa prova foi para o dia 10 de julho, saiu do dia 3, foi para o dia 10 de julho. Ok, gente? Essa prova, ela vai ficar disponível para vocês por um pouco mais de 24 horas, tá certo? Para vocês poderem fazer. É uma prova aberta, vocês vão escrever, tá bom, gente? Não é de múltipla escolha, mas é uma prova super tranquila. Vocês vão rever os vídeos, vocês vão ler os esquemas de aula que eu passei, que são esquemas de aula bastante completos, né? Estão indo muito além de simplesmente ter os tópicos colocados ali. Eles têm uma explicação para cada assunto. Eu acho que isso é quase que um texto escrito, em alguns casos é um texto escrito. E aí, o que é o conteúdo que nós vamos cobrar na prova, né? Que está ali dentro da prova, que eu vou cobrar na prova, né? É o seguinte: nós tivemos aquela aula muito grande, né? Aquele conteúdo muito grande, que pegou várias aulas, que foi sobre a figura do stakeholder e como lidar com eles. Na verdade, ali foram dois conteúdos que estão unidos, né? E eu fiz como uma aula só, um pacote só. Está lá colocado como aula 2. E aí vocês vão ver desde aquelas classificações dos stakeholders que eu coloquei para vocês, até a questão de como equilibrar os interesses, né, desses personagens tão diferentes que estão relacionados com o funcionamento da empresa. A aula de hoje, pessoal, também entra no conteúdo da prova, apesar de que ela é também esse conteúdo não é tão diferente assim do que eu falei, ele é uma continuação também do que eu falei. Então, na verdade, vão ser os arquivos, né? Vão estar lá aula 2 e aula 3, mas na verdade nós vamos ter três ou talvez quatro conteúdos aí misturados nessas duas, tá? Então são dois arquivos em PDF, um chama aula 2, teoria do stakeholder, e o outro chama aula 3, rentabilidade, tá certo? Cada arquivo tem o seu link para as aulas lá dentro e os links são do YouTube e não vai dar problema dessa vez para ninguém assistir. Tá certo, gente? Então, essa é que é a nossa preparação para a prova do dia 10. Tá certo? No dia 3, na nossa aula, que vai ser síncrona, do dia 3, eu vou fazer uma grande revisão com vocês, já com a prova feita. Então, vai ser uma revisão em cima daquilo que está se pedindo na prova, tá certo? O conteúdo é grande, realmente, mas eu vou fazer essas duas mudanças de curso, né? Estender o prazo um pouco mais, que isso aí foi uma necessidade, e também fazer essa revisão em cima da prova. Claro que eu não vou passar a prova antes da hora, mas vocês vão ver que os pontos que eu vou destacar na revisão, cada ponto é uma questão da prova, tá certo? Cada assunto que eu for gastando mais tempo ali durante a revisão é o assunto de uma das questões da prova, tá certo? Eu já fiz isso com a minha outra turma do quarto período, do quarto semestre, né? Deu super certo, então não tem por que não fazer isso com vocês. Então, pessoal, vamos a esse conteúdo aqui, que é o que vai completar essa nossa visão aí bem profunda
sobre essa relação com os stakeholders. Tá aqui, pessoal. Eu estou colocando, eu já falei com vocês algumas vezes, né, mas eu falava muito por alto, porque a gente ainda estava no início, né? Aqui, ó, gente, link para a playlist das duas aulas. Não vão ser duas aulas, né? Vai ser uma aula só. E aqui vai ficar. Aqui vai ficar o link dessa aula que vocês estão. É claro, se vocês estão assistindo, é evidente que vocês acessaram o link, né? Mas enfim, tá faltando aqui porque eu ainda estou fazendo a gravação. Eu já tinha falado com vocês algumas vezes, pessoal, que o. Já tinha falado com vocês que a governança corporativa ela dá lucro para a empresa. Ela melhora o resultado da empresa, ela torna a empresa mais valorizada. Isso tudo eu tinha falado com vocês naquela nossa grande introdução que nós fizemos, que acabou sendo quase que um resumo do que estava por vir, né? Eu já tinha falado isso para vocês, mas eu ainda não tinha aprofundado nesse ponto, né? E por quê? Né? Na verdade, acho que a maior dúvida de vocês não é se a governança corporativa é boa para o funcionamento da empresa ou não. Mas por quê? Qual é essa mágica, né? Porque no final da aula passada, eu tinha falado com vocês, né, gente? Eu tinha fechado a aula com um monte de gente que tem que participar da gestão da empresa de alguma forma, que são aqueles várias categorias de stakeholders, e eu tinha terminado, fazer uma ligação aqui com a aula passada, terminado a aula dizendo que é preciso haver um equilíbrio entre o interesse de todos esses stakeholders e também os interesses da empresa, mas quando eu digo que tem que haver um equilíbrio, eu digo que tudo o que esse pessoal que está do lado de fora, que está do lado de dentro da empresa, tudo que interessa a eles, a empresa de alguma forma tem que cumprir ou dar alguma satisfação. Né? Então vocês terminam a aula com aquela ideia de que a empresa está voltada para todo mundo, né? E que talvez isso possa ser perigoso para o funcionamento da empresa, já que ela tem que preocupar com a opinião, o interesse de tanta gente assim, né? Que pessoal que, enfim, né? Nem sempre eles vão concordar, né? E aí eu falei para vocês no final da aula passada, só recordando das últimas coisas que eu falei, é que é evidente que a gente não pode deixar de ter em consideração a sustentabilidade da empresa, né, o lucro da empresa, o resultado da empresa, porque afinal de contas, o objetivo número um da governança corporativa é garantir a sustentabilidade da empresa no tempo. Né? Então ela existe, pessoal, antes de mais nada, eu estou recordando aqui o que eu falei na última aula, ela existe antes de mais nada para que a empresa consiga durar mais tempo, que ela consiga resistir por mais tempo, e evidentemente isso só acontece se a empresa tiver bons resultados. Né? Eu fechei a aula passada falando isso, mas sem contar, né, de onde vem esse milagre. Né? Como que a empresa vai se preocupar com tantas opiniões, ela vai atender tanta gente, né, tantos interesses, e ao mesmo tempo ela vai, né, mesmo se preocupando com tudo que está ali em volta, ela vai dar um resultado bom. Né? Qual que é essa mágica? Por que, que isso acontece? Tá certo? Vocês acreditaram em mim, não sei se vocês acreditaram, mas quem acreditou em mim foi por uma questão de fé. Bom, se ele é o professor, ele deve saber um pouco do que ele está fazendo. Hoje, pessoal, eu vou, né, contar esse segredo. Por que uma empresa que ela está tão aberta para quem está fora e também para diversos setores que estão ali dentro, por que uma empresa tão aberta e, na teoria, preocupada com essas opiniões todas, por que ela consegue dar resultados positivos, principalmente no longo prazo? Em alguns casos, às vezes até no curto prazo, no curto e no médio prazo. Mas, com certeza, e aí os números, as pesquisas todas vão confirmar, né, que os resultados no longo prazo,
são indiscutíveis, né? São positivos, assim, de uma forma indiscutível, né? Então, eu vou contar aqui como que acontece essa mágica, né? Por que que esses resultados positivos acontecem, tá certo? Bom, então vamos lá a nossa passo a passo aqui, né? Aqui eu já tinha colocado para vocês, né? Que a ideia da governança corporativa é buscar esse equilíbrio entre os stakeholders, né? Aqui o que eu tinha falado com vocês, a grande dúvida que fica, será que a empresa vai ser lucrativa, já que ela tá dando atenção assim, a tantas opiniões, a tantos interesses, né? E um ponto que fica, né, que é bem claro para a gente, né? Talvez eu não tenha falado exatamente com essas palavras, mas eu toquei nesse assunto várias vezes, né? Que um ganho que existe, que eu acho que ninguém vai duvidar, que a governança corporativa cria dentro da empresa, é mais controle, não é? Por quê? Para você ouvir os interesses, aí, as opiniões de tantos setores internos e de tanta gente que está fora da empresa, você vai ter que ter mecanismos, né? Você vai ter que ter procedimentos adicionais, procedimentos que vão além da simples operação da empresa, né? Da, produzir o que ela tem que produzir e entregar, né? Seja produtos ou serviços. Então, se você está colocando mais processos ali, é claro que você está criando mais formas de registrar o que está sendo feito e mais formas, se você tem mais formas de registro, você tem mais mecanismos para acompanhar o que está acontecendo, tá certo? Claro que vocês podem estar pensando, nossa, mas isso aí é criar burocracia ruim, né? Perder tempo, é atrasar o trabalho. Segure esse pensamento, gente, como diz os americanos, né? Segure esse pensamento aí, porque nós vamos ver o efeito final e aí vocês vão ver que esses processos que são criados aí, adicionais com a governança corporativa, eles não vão, no médio e longo prazo, eles não vão atrapalhar a lucratividade da empresa, não, ok? Mas de toda forma, né, olhando aqui o lado cheio do copo, né, se você tem mais acompanhamento, né, se você tem mais processos e mais registros, você tem como ter um acompanhamento melhor daquilo que está sendo feito. Né? Então, se por um lado você pode sim vir a criar mais burocracia, que é o que o pessimista pensou nesse momento, ao mesmo tempo você tem mais mecanismos para saber o que está acontecendo, saber quem está fazendo, como, quando, por quê, o quanto custou, qual o resultado que gerou. Isso é bom e isso veio na cabeça aí de muita gente quando eu falo que nós vamos ter procedimentos adicionais dentro da empresa, tá certo? Mas indo além desse raciocínio, que é um raciocínio mais imediato, assim, que a gente tem no curto prazo, né? O que mais que a governança corporativa oferece para a empresa, como que ela atua ali nas engrenagens da empresa para que a empresa fique mais lucrativa no médio e longo prazo. Primeira coisa, pessoal, é o acesso ao crédito, tá certo? Primeiro ponto, e não é pouca coisa não, viu, gente? As empresas que criam mecanismos de governança corporativa, criam e colocam em prática, né, evidentemente, porque isso tudo é auditado por quem está fora, né, elas vão ter um acesso a taxas menores de juros, quando vão pegar empréstimo e financiamento, elas têm acesso a valores maiores nas linhas de crédito. Isso é fato, viu, pessoal? Isso é um fato, tá? Você for lá no site do BNDES, você vai procurar ali os critérios para análise de crédito das empresas. Um deles, né, e um critério de peso para concessão de empréstimo e para estabelecimento das taxas de uma empresa é o fato dessa empresa ter mecanismos de governança corporativa em funcionamento, sim ou não. Então, gente, isso já é muito positivo para a empresa, saber que ela vai começar com acesso a crédito maior e mais barato, ok? E aí eu estou falando do BNDES aqui, gente, porque
é um órgão aí que é um grande fomentador da economia brasileira, um grande é, concedente aí de empréstimos muito favoráveis, tá? Se você for ver bancos privados também, eles também têm esse critério para concessão de crédito, né? Mas aí eu foquei no BNDES porque os critérios deles são muito públicos, são muito abertos, né? E isso, né, todo mundo conhece, todo mundo tem acesso ao BNDES, né? Até as pequenas e médias empresas, né? Na segunda metade do semestre, depois da prova, nós vamos puxar esse conteúdo mais para as pequenas e médias empresas. Aguardem, tá? Agora, pessoal, por que que os bancos privados e públicos e agências de fomento, por que que eles são bonzinhos concedendo crédito para as empresas que praticam a governança corporativa? Por que que eles fazem isso? Porque eles querem que o mundo fique mais bonito, mais organizado, que todo mundo escute todo mundo seja feliz? Não, pessoal, é simples assim, tá? É, quando as empresas vão conceder empréstimo, quando os bancos vão conceder empréstimo para as empresas, eles, tanto hoje quanto no passado, eles vão calcular o risco de receber esse valor que foi emprestado de volta, né? Isso aí funciona até para a pessoa física, né? Então, os bancos e agências de fomento vão calcular a probabilidade de receber um calote ou não. Quanto maior a chance de receber um calote, maior o risco desse empréstimo. E vocês já devem ter visto, né? Vocês estão aí na reta final do curso, que as palavras juros e risco andam de mão dadas, né? Quanto maior o risco de uma operação, né, maior os juros atrelado a essa operação. Tanto para pegar o empréstimo, se você for um, um devedor de risco aí, se você tiver um histórico complicado, você vai pegar taxas muito maiores, ou talvez até nem pegue, né? É, pelo contrário, né, na outra mão, na contramão disso aí, nós temos que, quanto mais confiável é uma empresa, quanto menor o risco que ela apresenta, menores as taxas que são associadas a essa operação. No mesmo jeito, se você for fazer uma operação, né, se você for fazer um investimento, quais são aqueles que pagam as melhores taxas? São aqueles que têm os melhores riscos, né? Os maiores riscos, né? Então, risco e juros, remuneração do investimento, estão sempre de mãos dadas. Então, você olha o seguinte: está muito claro, pessoal, que uma empresa que pratica governança corporativa é uma empresa de menor risco. Essa é a visão dos bancos e das agências de fomento. Se eu empresto para essa empresa, eu tenho uma chance muito menor de receber de ter um calote, né, de não receber o que eu estou emprestando. Portanto, eu posso praticar taxas menores e eu posso emprestar valores maiores. O que eu escrevi aqui no texto, eu estou falando, né, da ideia de rating, mais uma palavra estrangeira que a gente acaba trazendo aí para o nosso dia a dia, né? O que é o rating? A classificação de risco. A classificação de risco é feita para países, para estados, para municípios, para empresas de todos os tamanhos, tá certo? Então, né, nada mais, nada menos do que essa expectativa de risco que eu falei com vocês e a probabilidade de receber um pagamento pela operação, pelo empréstimo feito ou não. Então, está bem claro que uma empresa que coloca em prática os mecanismos da governança corporativa, ela é uma empresa mais estruturada, ela é uma empresa mais organizada. Mas por quê, professor? Porque se você instala esses organismos, esses mecanismos numa empresa, tudo aquilo de podre, tudo aquilo que está debaixo do tapete vai sair e vai ficar evidente. Então, você tem duas opções. Ou resolve esses problemas, ou não pratica governança corporativa.
Estão entendendo, gente? Empresas que têm aí um passivo muito grande, no sentido de um passivo de relacionamento, né, de funcionamento, formas de funcionamento que é bagunçada, desorganizada, enfim, aí podem pensar em todos os sentidos, tá? Lembrem todos os tipos de stakeholders que eu falei na aula passada, imagina o passivo que você pode ter com cada um deles, tá? Então, uma empresa que tem esses passivos todos aí debaixo do tapete e ainda assim está em operação, se ela coloca a governança corporativa em prática, tudo isso vai aparecer, né? Então, a única opção da empresa para continuar com a governança corporativa é ir resolvendo, equacionando esses passivos todos e entrando na linha, tá certo? Ou então, né, a empresa não quer encarar esses problemas de frente, então ela não traga a governança corporativa, não coloca isso na mesa, tá certo? Porque ela sabe que vão sair esqueletos aí que estão dentro do armário. Então é muito claro, viu, pessoal? É muito claro, tá certo? Para você ter uma relação equilibrada, uma relação aberta, por exemplo, com sindicatos, né? Você não pode ter um passivo, um histórico aí de passivos trabalhistas e deixar isso sem resolver, tá certo? Se você for tratar de uma maneira justa, ética, os sindicatos as questões trabalhistas, né, é para resolver, não é para manter a coisa debaixo do tapete empurrando com a barriga. Então, são duas coisas que não dá para conciliar: a governança corporativa e as coisas mal feitas, os mal feitos, né? Aquilo que a empresa deveria esconder, né? Ou gostaria de esconder. Não dá para manter os dois na mesma. Não dá para manter os dois funcionando, tá certo? Então, gente, os bancos, agências de fomento, agências de crédito, todos eles sabem disso, né? E sabem, se essa empresa pratica a governança corporativa, coloca isso em prática e isso funciona, é porque ela ou não tem esses malfeitos, ou ela está resolvendo de uma maneira organizada e civilizada. O que significa excelente, né? Significa uma empresa que quer fazer as coisas direito, né? Você não vai ter, dizendo isso de outra forma, você emprestando dinheiro para essa empresa, você não vai ter surpresa, tá certo? E então o risco de fazer um empréstimo para essa empresa cai consideravelmente, tá certo, gente? Então é por isso, pessoal, que a governança corporativa está tão ligada a um baixo risco de funcionamento da empresa e, portanto, baixas taxas de risco, baixas taxas de juros, tá certo? Simples assim. Então, não tem ninguém aqui fazendo é, ninguém aqui fazendo política, ninguém aqui levantando bandeira, concedendo empréstimo a juro baixo só para promover uma plataforma, né, de governança corporativa, não. Isso é uma visão estritamente financeira, uma visão de banco, viu? E é por isso, né, que o resultado a gente pode confiar nele. Sim, a governança corporativa diminui o risco da operação e, portanto, reduz as taxas de juros. Certo? Aí eu trouxe um trechinho do texto aqui, né? Com mais crédito e juros mais baixos, a empresa ganha uma estrutura financeira mais robusta, o que permite que ela explore novos mercados, invista em pesquisa e desenvolvimento e busque alternativas de inovação no seu setor, já que seu capital não está todo comprometido com demandas de curto prazo. Então é simples, né? A empresa tem mais folga para trabalhar, ela tendo acesso a mais recursos e a juros menores. Ela sempre tem uma margem de segurança e isso é essencial na gestão. Ok? Outro ponto, pessoal, que faz com que a governança corporativa torne a empresa mais eficiente. A questão do contexto, do mercado onde essa empresa está. Como assim, pessoal? Como assim? Funciona da seguinte maneira, gente. O Brasil, ele tem melhorado muito, isso aí eu falo sempre, tá? Quanto mais você olha para trás, mais você vê que o Brasil melhorou. Se você olha 5 anos para trás, nós estamos melhor hoje. Estamos sim, estamos, gente, não parece, mas estamos.
Olha 10 anos para trás, nós estamos melhores. Olha 20 anos para trás, nós estamos melhores. Olha 30 anos para trás, nós estamos melhores. O que é bom, porque se vocês pensarem daqui a um ano, nós vamos estar melhor do que hoje. Daqui a 2 anos, nós vamos estar melhor do que hoje, sim. Se não é uma coisa que a gente pode perceber hoje, no futuro nós vamos perceber essas melhorias, sim, tá certo? Porém, ainda temos muito que melhorar. E aí vocês vejam que eu estou sendo otimista, mas não estou sendo bobo, tá certo? O Brasil melhora a cada dia, cada ano, né? Melhora, mas ainda falta muito, pessoal, para a gente, por exemplo, para ficar nesse foco que nos interessa, para a gente ter um ambiente de negócios, um ambiente onde as empresas possam funcionar, que seja um ambiente favorável, tá certo? Está melhorando? Sim, mas ainda está bem ruim. Melhor não quer dizer bom, viu, pessoal? Melhor quer dizer que nós estamos caminhando, mas não quer dizer que nós estamos bem. Aliás, muito pelo contrário. Aí vocês podem pegar tudo aquilo que fala na imprensa, o tanto que é difícil abrir uma empresa no Brasil, o tanto que é a quantidade de impostos e a confusão de burocracia, isso aí tudo está valendo. Eu só digo que no passado era pior. Isso aí, pessoal, juntando inclusive outros fatores, dão esse ponto aqui que eu marquei em amarelo. São instabilidades que estão na estrutura do nosso mercado, tá certo? E não são coisas de momento, são coisas históricas, tá? E que isso atrapalha o funcionamento de qualquer negócio, sim, tá certo? São questões aí que atrapalham. Por exemplo, né, o nosso judiciário, pessoal. O judiciário no Brasil, já comentei com vocês mais de uma vez, ele se envolve em tudo, ele decide tudo, sem a menor condição técnica para isso, ele não tem limite nenhum, tá? Tem defeitos, como qualquer, né, qualquer órgão, né, qualquer pessoa, né, qualquer classe, eles têm defeitos. Mas acho que o grande problema é essa liberdade que eles têm para se envolver em tudo, decidir tudo, resolver tudo. E o principal, né, também é que as partes aí do judiciário não se entendem entre si. Você tem um juiz ali na primeira instância que diz A, você recorre, você consegue o B, você recorre de novo, você consegue o C, quer dizer, qualquer coisa pode acontecer, tá bom? Falando aí para um gestor de empresa, é uma insegurança muito grande. E sem contar aí a questão da liminar, né? Um funcionário aí consegue uma liminar num sábado à noite e a empresa tem, sei lá, suas máquinas penhoradas e tem que parar de funcionar, né? E aí você tem que tentar reverter essa liminar aí, que pode acontecer ou pode não acontecer. São coisas que aparecem do nada, que têm muito poder, que podem parar a sua produção, congela, super comum, né? Congela as contas bancárias todas da empresa e principalmente em primeira instância, a gente vê umas decisões assim completamente sem noção, né? E que param o funcionamento das empresas sem pensar duas vezes, tá? É disso que eu estou falando para vocês. Quem está gerenciando uma empresa vive uma tensão constante, uma incerteza constante. Você não sabe o que vai ser amanhã, o que vai ser semana que vem. Você não tem nem como prever, gente. É quase que uma loteria, mas é uma loteria onde você não ganha, onde você pode perder 5, perder 10, perder 20, ou na melhor das hipóteses, não perder nada. Tá certo? Você ganhar nessa loteria aí é você não perder nada, as coisas continuar como estão, né? E então, não estou exagerando, não, viu, pessoal? Não estou exagerando, não. Principalmente alguns setores de atividade econômica, eles têm esse conflito aí direto. Qualquer coisa que for mexer com a área ambiental, qualquer indústria aí que tenha um impacto ambiental, ela está sujeita a qualquer momento ter suas atividades interrompidas, muitas vezes até seguindo a legislação toda, mas aí alguém descobre lá um decreto perdido de 1910, resgata isso aí, pede uma liminar, o juiz está num dia ruim, concede, pronto, parou tudo, congelou dinheiro e tal. É uma instabilidade muito grande para você ter uma empresa e gerenciar uma empresa no Brasil.
Tá? O Brasil não está sozinho, não é o único país nessa situação, né? Mas isso é uma característica nossa de a gente ter um ambiente geral muito pouco hospitaleiro para as empresas, muito imprevisível, tá certo? É, eu lembro que eu conversei uma vez com. E tem outras coisas menores também, né? Feito, eu até coloquei aqui corrupção, você não sabe em que momento vai chegar aí um agente de governo te pedindo um pagamento de uma propina para poder a empresa funcionar. Uma época eu conversei com um diretor de uma empresa de reciclagem de alumínio e ele instalou uma fábrica para reciclar alumínio. Tudo que envolve alumínio, né, consome muita energia elétrica e eles solicitaram para essa fábrica poder funcionar uma previsão da companhia elétrica, né, de quando isso foi em Minas Gerais, né, na Grande Belo Horizonte. Quando é que a CEMIG, que é a estatal aí da energia elétrica, quando é que ela iria poder instalar, ligar a energia elétrica na fábrica que eles iam colocar para reciclar alumínio, né? E a CEMIG foi e deu um prazo de 3 meses. O pessoal da empresa, né, fazendo um investimento de milhões, calculou toda a sua instalação da empresa para acontecer dentro de 3 meses, né? Para que eles tivessem todas as máquinas prontas, os funcionários contratados, tudo pronto para funcionar quando a companhia elétrica ligasse a chave, né? Ligasse o relógio ali de luz da fábrica. E o que, que acontece? Já tinha, quando eu conversei com esse diretor da empresa, já tinha 2 anos que esse prazo já tinha sido vencido e eles estavam esperando a ligação elétrica ainda, né? Ou seja, é uma imprevisibilidade muito grande. O prazo de 3 meses não foi cumprido, paciência. Né? O empresário que colocou milhões ali para abrir essa fábrica, o que, que ele teve que fazer? Contratar geradores caríssimos e estava operando com geradores, ou seja, todo o cálculo que ele fez para o funcionamento da empresa teve que ser refeito, porque ele passou a ter uma despesa de energia muito maior do que aquela que ele teria, né, com a energia, né, da rede, da rua mesmo, e ele estava há 2 anos com um custo de operação muito mais alto do que o esperado para poder manter 2 geradores a diesel lá enormes e ele não ficar sem produzir. Né? Então eu estava revoltado, né, tentando de alguma forma fazer com que essa ligação, né, elétrica da empresa acontecesse. Ele estava até disposto a abrir mão de qualquer ação judicial contra a companhia elétrica, fazer um termo lá, olha, eu não vou processar vocês, não vou pedir o prejuízo que eu tive nesses 2 anos, desde que vocês instalem a minha rede elétrica para eu poder operar o quanto antes. Olha o nível do desespero do cara, coitado, que ele estava disposto a abrir mão, assumir esse prejuízo aí de 2 anos, que não era o que estava assinado, isso tudo em contrato, viu, pessoal? Não é da boca para fora, não. Esse prazo de 3 meses tinha sido de tudo contratual, né? Não foi conversa. Né? E isso é comum, gente. Isso é comum, né? No Brasil, isso faz com que o empresário nunca saiba realmente, né, quais vão ser os custos, quais vão ser as condições de operação, quando as coisas vão poder acontecer de verdade, né? Fica uma nuvem ali em cima de qualquer operação, tá? É, isso aí, gente, eu até coloquei aqui, ó, principalmente nos países considerados aí, tidos como os emergentes, né? Coloquei aqui Rússia, Argentina, China, Turquia, África do Sul. Então são grandes economias estão crescendo muito, né? Mas que são mercados instáveis, viu, gente? Não se enganem com a China. A China cresce muito, a China está muito rica, cheia aí de novidades tecnológicas, mas a China é uma bagunça, viu, pessoal? Para se fazer negócio, uma corrupção muito grande. Isso não sou eu que estou falando, isso tem documentos
de governo falando assim, como fazer negócios na China e tal. Isso aí é claramente abordado e oficialmente abordado, que é uma corrupção muito grande, uma desorganização de burocracia muito grande e cria uma instabilidade muito grande para o gestor que precisa fechar as contas na ponta do lápis. Tá? Ele não pode falar aproximadamente tal dia, aproximadamente tal valor. Ele tem que, na ponta do lápis, né, fazer a coisa acontecer com precisão, né? Porque ele tem aí os proprietários para ele dar satisfação, ele tem investidores, ele tem prazo, né, em banco para ele poder pagar os empréstimos dele, que não podem ficar, né, na base do imprevisível. Olha, eu não vou pagar o empréstimo agora que está vencendo no mês que vem, porque o pessoal da companhia elétrica não entregou energia aqui, sinto muito, tchau. Não dá para fazer isso, né? Então, isso aí, gente, em termos gerais, eu falei aqui de corrupção, de burocracia, falei do judiciário, falei de condições de operação aí, de infraestrutura, falei de um monte de coisa que cria instabilidade geral para se fazer negócios aqui no Brasil e nesses outros países que eu comentei também, tá? Como fazer para reduzir essa incerteza? Como fazer para tentar melhorar essas surpresas aí, pelo menos no curto prazo? Eu coloquei aqui, ó, dar previsibilidade e segurança nas relações. Aí entra a governança corporativa. Por quê? Eu não posso garantir como que as coisas vão funcionar fora da minha empresa. Não posso ter essa segurança, mas eu posso ter o máximo de segurança possível dentro da empresa, tá certo? Então isso vai criar uma confiança muito grande em quem quer que vá trabalhar com essa empresa, tá certo? Olha, eu não sei quando que a companhia elétrica vai instalar a, a conexão aqui na minha empresa, mas eu sei que do portão para dentro eu não vou ter processo trabalhista, porque eu tenho uma relação com o sindicato que é muito madura, muito organizada, muito transparente, muito clara. Então, você tem uma governança corporativa funcionando aqui, por exemplo, nas relações trabalhistas com os sindicatos, que me dão a segurança para falar que não vamos ter surpresa nesse ponto. Nós não vamos ter ações aí de funcionários pedindo indenizações muito grandes. Isso não vai acontecer, porque essas relações trabalhistas estão sendo trabalhadas aqui dentro da empresa de uma maneira clara, transparente, dentro da governança corporativa. Então, vocês estão percebendo o contraste, pessoal? A instabilidade que está do lado de fora, no país como um todo, essa impossibilidade de prever o que vai acontecer, mas, ao mesmo tempo, dentro da minha empresa ali, nas relações da minha empresa, eu criei uma bolha de segurança. Tá? Uma rede de segurança ali que vai garantir que tudo que está relacionado com essa empresa vai estar, sim, previsível, tranquilo, organizado, transparente, claro, tá certo? Eu crio uma segurança dentro da empresa que não existe no restante do país. Isso significa, pessoal, não só aquele ponto que eu falei ali no primeiro item, que deixar claro para todo mundo que a empresa é organizada, que ela não coloca um risco tão grande. Isso aí foi no primeiro item, né, dos empréstimos. Né? Mas significa o fator que eu estou falando aqui, número 2, a competitividade. Olha só, duvido que vocês tinham pensado nisso, gente. Uma empresa que pratica governança corporativa, ela é evidente que ela vai disputar mercado, né? Ela vai disputar mercado. E se ela estiver disputando mercado com quem não pratica a governança corporativa, ela tem uma vantagem enorme. Olha que beleza. Você sabe que comprando da empresa que tem governança corporativa, eu tenho mais chance de receber no prazo, eu tenho mais chance de né, ter as coisas dentro da qualidade que foi combinada. A chance de eu levar um susto ali ou alguma surpresa ali é mínima. Enquanto que se eu for comprar de uma empresa que não pratica a governança corporativa, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer.
Estão vendo a diferença? Isso cria um fator de competitividade dentro do mercado no qual essas empresas estão atuando. Competitividade de mercado mesmo, gente, pura e simples, né? Nua e crua. Você ganha dos seus competidores porque você tem mais segurança para oferecer. E nós estamos falando de países onde a segurança vale muito, tá certo? O que eu coloquei aqui em vermelho, gente? Foi feita uma pesquisa pela McKinsey, que é uma grande empresa de consultoria internacional, né? Na Europa, Ásia e América Latina, principalmente a Europa Oriental, né, que é a parte que era comunista da Europa, que está aí lutando para reestruturar suas economias, né? Então, a Rússia, Ucrânia, Polônia, República Tcheca, aqueles países que passaram por uma mudança muito grande de regime dos anos 90 para cá e ainda estão lutando para se equilibrar, para se estruturar como o restante da Europa. Então, numa situação bem parecida aqui com a América Latina. E a McKinsey fez uma pesquisa com essa pergunta principal, que é que está aqui em vermelho, né? Considerando aí diretores de empresas, né, grandes gestores, né? Então, criando a seguinte situação: considerando empresas iguais, você estaria disposto a pagar mais caro por uma empresa que adota mecanismos de governança corporativa? Então, imagina duas empresas iguais, tá? Você está disposto a pagar mais, ou como se fosse, né, investir nessa empresa, ou comprar dessa empresa, ou comprar a própria empresa, né? Você está disposto a pagar mais, sendo que as empresas são iguais, tá? Está disposto a pagar mais por aquela que pratica governança corporativa? O que esses empresários que atuam na América Latina, que atuam na Ásia e na Europa Oriental, o que eles disseram? 80% diz que sim. Isso, gente, é uma informação super valiosa. Super valiosa. O que significa? A segurança tem um preço, gente. A segurança tem um preço. Eu tratar como uma empresa que ela é mais segura, que ela me dá transparência, ela me prova essa transparência, né? Isso tem um preço e 80% do mercado latino-americano, por exemplo, está disposto a pagar mais caro para ter mais segurança. Justamente porque os países são inseguros. Né? É o que eu acabei de falar em cima. Então, gente, eu estou falando aqui de resultado, tá certo? Por mais que a governança corporativa tenha mais processos, tenha que ter, às vezes, até mais pessoas, e isso talvez até encareça o produto, não tem tanto problema, porque os mercados, chamados mercados emergentes, eles estão dispostos a pagar mais caro pela segurança que essas empresas trazem em si, né? As empresas que praticam governança corporativa. Olha que bacana, gente. E aqui, 75% dos entrevistados, né, chegaram a falar isso, que é mais importante a empresa ter uma boa governança corporativa do que ter resultados financeiros positivos. Olha que 75% são 3/4 dos entrevistados. Eles acharam que vale mais a pena olhar para a governança corporativa do que olhar para o balanço da empresa. Claro, pessoal, porque você pensa, por exemplo, num lugar como o Brasil, talvez a empresa esteja produzindo resultados financeiros positivos com base na mentira. Né? Basta ver o caso aí do Eike Batista, né, o oitavo homem mais rico do mundo, que era um império de mentiras. Ele fabricava artificialmente ali resultados para as empresas deles. Né? Ele mentia, né, e inchava o valor das suas empresas de maneira desonesta, ilegal, né, e passou a perna aí em milhões de pessoas, né, acionistas, clientes, empregados, todo mundo. Né? Então, você olhar para os demonstrativos lá do grupo do Eike Batista, o grupo X do Eike Batista, não significa muita coisa. Né? Valeria muito a pena ver como que esse cara chegou nesses valores, como que é a operação deles no dia a dia. Eles têm governança corporativa? Aí sim, se você tem uma boa governança corporativa, esses resultados de operação, esses resultados financeiros, eles são mais
confiáveis. Agora, você ir direto para olhar os resultados, né, pode não significar muita coisa. Olha que informação importante, viu, pessoal? Então, eu estou falando aqui de competitividade. As empresas que praticam a governança corporativa, elas têm uma vantagem de mercado, mesmo se tiver produtos mais caros. Isso é importante demais. E aqui embaixo, uma pergunta mais legal ainda, né? É, se você está disposto a pagar mais caro por uma empresa com governança corporativa, quanto você está disposto a pagar mais caro? Botaram até um valor nisso, né? Vamos supor que uma empresa qualquer vende por 100, sem governança corporativa, vende por 100. Você está disposto a pagar quanto a mais numa empresa com governança corporativa? E é o que esse quadrinho aqui está dizendo, né? Quanto você estaria mais, quanto você estaria disposto a pagar a mais? Quanto você estaria disposto a pagar a mais por uma empresa ou pelos produtos dessa empresa, né, que adota práticas de governança corporativa em comparação a uma empresa semelhante que não pratique tais medidas? Está aqui, ó, número 1, a Rússia, né, os empresários estão dispostos a pagar até 38% a mais para ter essa segurança que a governança corporativa dá. Entendeu? Na verdade, eles não estão jogando dinheiro fora, viu, pessoal? Não pensem que isso aqui significa amor à camisa, amor ao time, não, viu? Eles sabem que, por exemplo, um produto está custando 100 no mercado e eu pago 138 nesse mesmo produto, se eu for comprar de uma empresa com governança corporativa, não é que os empresários estão rasgando dinheiro, não. Eles sabem que eu pago mais, mas eu tenho mais chance de receber, eu tenho mais chance de receber no prazo, a qualidade é bem mais provável que seja aquela prometida. Se eu tiver algum problema, eu consigo resolver mais fácil com essa empresa, uma empresa de bom trato, né? Não é um pessoal que vai dificultar a relação. Então, você está pagando aqui, por exemplo, na Rússia, esses 38 a mais pela segurança que vem junto com o produto ou vem junto com o serviço. Eles não estão rasgando dinheiro fora. Eles estão pagando por um adicional de segurança que você não teria com outra empresa. É aquela, você compra por 100, mais o resto é com a sorte. Né? A China aqui vem em segundo lugar, as pessoas dispostas a pagar até 24% a mais, ainda é muito, né? Quase um quarto a mais. A China está aí junto com o Brasil, a Argentina, né, onde os empresários estão dispostos a pagar um tanto a mais para ter essa segurança em produtos e serviços que a governança corporativa traz. Entenderam, gente? Isso aqui é importantíssimo. E, evidentemente, ó, nós vamos lá para baixo do gráfico, por exemplo, o Reino Unido, que não é um mercado instável, como eu falo para vocês, né? Um mercado bastante estável, bastante tranquilo, bastante estabelecido, mas mesmo assim, onde a segurança não é tão necessária, não é tão desesperadoramente necessária, né? Ainda assim, nesse mercado do Reino Unido, as pessoas estão dispostas a pagar até 12% a mais por uma empresa que tem governança corporativa, porque tem essa segurança, né? Ou seja, isso é um argumento válido até mesmo nos mercados mais estáveis e tranquilos. Mas eu estou puxando o exemplo aqui para o Brasil, que é onde nós vivemos, é o que nos interessa, né? E esse ganho de competitividade ele é muito maior, tá certo, gente? Então, segundo ponto aqui, o primeiro foi acesso ao crédito, o segundo é competitividade, né? Porque você oferece algo a mais junto com o seu produto ou serviço, você oferece uma coisa a mais que existe demanda para isso, tá certo? O mercado está disposto a pagar a mais pela segurança que a sua empresa tem. O terceiro ponto, pessoal, é, é a redução nos custos de operação.
que significa isso? Pessoal, eu vou fazer uma paradinha aqui, por motivos técnicos, tá? E vou retomar num segundo vídeo, mas de toda forma eu vou passar para vocês o link da playlist, tá certo? Com espero que eu vá fazer isso em pelo menos 2 vídeos, né? Só continuar aqui que vai passar para o segundo vídeo, ok?